A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal para mais um breve estudo da Palavra de Deus. Desta vez que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que tem como tema a diferença entre a alma e o espírito. Porque o nosso corpo, ele é um corpo formado por três coisas, alma, espírito, alma e corpo. Mas entre a alma e o espírito tem uma diferença. E que diferença é essa? É isso que nós vamos aprender nesse breve estudo. Desde já, pedindo a você para você deixar a sua curtida, você que é inscrito, deixar a sua curtida, deixar seu comentário. Você que não é inscrito ainda, se inscrever e, se gostar do conteúdo, se for possível, compartilhar com mais alguém. Então, vamos aprender um pouco mais sobre a diferença entre a alma e o espírito. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo. Agradecendo a todos vocês que estão inscritos aqui no canal. Você, muito obrigado. Para mim é um prazer ter vocês tudo aqui junto comigo. E você que ainda não é inscrito, se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Mais uma vez, pedindo as vossas colaborações para deixar a sua curtida e seu comentário, porque isso fortalece o canal. Nosso texto base, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, que Deus santificasse a eles. E o espírito, a alma e o corpo ficassem plenamente conservados, irrepreensíveis, sem repreensão nenhuma, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quando Jesus voltar, não encontrar eles com alguma repreensão, encontrar eles conservados na santidade. E agora o nosso estudo, o nosso breve estudo é a diferença entre a alma e o espírito. Nossa introdução vai dizer assim para nós: em nossa jornada cristã, é essencial entendermos a composição do ser humano à luz das Escrituras. A Bíblia nos ensina que o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. Tá vendo? Espírito, alma e corpo, como vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Mas qual é a diferença entre a alma e o espírito? Ambos são aspectos importantes de quem somos, mas têm funções distintas. Ambos são importantes, tanto a alma como o espírito. São composições importantes para o ser humano. E todo ser humano, ele é composto disso. Alma, corpo e espírito. O espírito, alma e corpo. Primeiro ponto mostra assim: o espírito, a paz que se relaciona com Deus. A parte que se relaciona com Deus é o quem? É o espírito. A parte relacionada com Deus é o espírito. Aí diz assim: o espírito é a parte do ser humano que Deus usa para se comunicar diretamente. O espírito é o centro da nossa conexão com o Senhor. E é onde ocorre o novo nascimento. A partir quando o homem nasce de novo, quando ele tem um verdadeiro encontro com Cristo, que ele é nascido da água e do Espírito, ele tem um novo nascimento. Esse novo nascimento ocorre no Espírito. Quando nascemos de novo, é o Espírito que é regenerado. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, Jesus afirma que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Quando o homem, através de um novo nascimento, tem um verdadeiro encontro com Cristo, ele vai passar agora a adorar a Deus em Espírito e em verdade. Que quem adora é quem? É o Espírito. O Espírito é que vai adorar a Deus e se comunicar com Deus. Isso nos mostra que a verdadeira adoração vem do espírito humano, o qual é restaurado para se relacionar com Deus. É porque enquanto o homem não se é restaurado através de Cristo, ele não pode se relacionar com Deus. Ele só vai se relacionar com Deus a partir do novo nascimento, onde o espírito dele é o quê? Regenerado. Até esse momento, se ele não aceitar Cristo, ele está distante de Deus. Ele só é uma criatura no mundo. E ele não tem um relacionamento com Deus. Só vai ter relacionamento com Deus a partir do momento que ele é regenerado através do Espírito Santo. Segundo, a alma, a parte que reflete nossas emoções e pensamentos. Então, o Espírito é a parte que se relaciona com Deus. Vá gravando aí. Agora, o segundo, a alma, a parte que reflete nossas emoções e pensamentos. Tá vendo? A alma é isso. É a parte
que reflete nossas emoções e pensamentos. A alma é a sede das emoções, da vontade e da mente. Lá em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 9, somos ensinados que a salvação das nossas almas é um processo de transformação que envolve nossa mente, nossa vontade e nossas emoções. Porque tudo está na mente. Né? E também o quê? Nas emoções, porque para o homem, né, aceitar a Cristo, ele precisa o quê? Ter vontade, ter desejo. Né? E para isso acontecer, é preciso que o Espírito Santo atue nele, para que ele possa ter. Por isso que ele diz, que envolve um processo de transformação que envolve nossa mente, nossa vontade e nossas emoções. Tem que chegar na mente dele, ele tem que ter vontade e ele tem que ter desejo, né? Que é a emoção, para aceitar a Cristo. Senão, isso não acontece. Então, a alma é a parte que reflete nossas emoções e pensamentos, né? Nossa vontade e nossas emoções. A alma é, portanto, a parte que de nós que experimenta sentimentos, faz a escolha e processa pensamento. Isso é a alma, né? É a parte que experimenta sentimentos, faz a escolha e processa pensamento. A alma é constantemente moldada pela renovação da mente, conforme está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, onde somos instruídos a não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. A mente tem que ser renovada. E renovada com a ajuda de quem? Do Espírito Santo, que vai renovar a mente do ser humano para que ele possa adorar a Deus, glorificar o nome de Deus. E que ele tenha uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento e mudança de emoções. Tudo isso acontecendo na alma. Que a alma é a parte que reflete nossas emoções e pensamentos. O Espírito é a parte que se relaciona com Deus. E a alma é a parte que reflete nossas emoções e pensamentos. Terceiro ponto nosso diz assim, a diferença crucial. Espírito é para Deus, alma é para a vida humana. O Espírito é o lugar onde experimentamos a presença de Deus, enquanto a alma é o centro de nossas experiências humanas. O Espírito busca comunhão com Deus e é capaz de receber revelações divinas, enquanto a alma lida com as circunstâncias cotidianas e as interações humanas. A diferença entre a alma e o Espírito pode ser vista também na disciplina espiritual. O Espírito se alimenta da palavra de Deus e da oração, enquanto a alma deve ser constantemente renovada para que as emoções e pensamentos estejam em alinhamento com a vontade de Deus. Porque enquanto o Espírito, né, ele se alimenta da palavra e da oração, a alma, se ela não for alimentada pela palavra e pela oração, ela vai se alimentar de desejos humanos, dos desejos do mundo, de coisas carnais. Por isso que está em constante conflito, alma e espírito. Né? Porque a alma, ela é as emoções, é o centro das emoções e de pensamento. E nessas emoções, ele vai sentir muitas vezes desejo e vontade de coisas do mundo. Então, se ela não for alimentada constantemente pela palavra, pela oração, ela vai querer só as coisas do mundo, enquanto que o Espírito quer as coisas do céu. Então, essa é a diferença. O Espírito, ele se alimenta da palavra de Deus e da oração, enquanto a alma, ela deve ser constantemente renovada. Né? Renovada através de quê? Da palavra e da oração. Porque se não for assim, ela não vai estar em alinhamento, né? As emoções e pensamento não vão estar em alinhamento com a vontade de Deus. Vão estar alinhados com as coisas do mundo. Então, por isso que o crente ele tem que estar sempre se alimentando da palavra, do jejum e da oração, para fortalecer quem? O Espírito. Porque ele fortalecendo o Espírito, ele vai estar em alinhamento com a vontade de Deus. E se ele não alimentar, a alma é que vai entrar, é que vai se fortalecer e vai ficar alinhada com as coisas terrenas. Para concluir, diz assim, é fundamental que como cristãos busquemos viver em harmonia com os aspectos que compõem nossa natureza. Devemos cultivar nosso espírito através da oração, adoração e meditação na palavra, para que tenhamos uma conexão profunda com Deus. Ao mesmo tempo, devemos cuidar da nossa alma, renovando nossa mente e direcionando
nossas emoções para os propósitos de Deus. Ao entendermos a diferença entre a alma e o espírito, seremos mais aptos a viver de maneira equilibrada, agradando a Deus em todos os aspectos de nossa vida. O apóstolo Paulo nos lembra que o nosso espírito, alma e corpo devem ser santificados e preparados para a vinda do Senhor. E esse é o nosso chamado como discípulo de Cristo. O nosso chamado como discípulo de Cristo é esse. É nós estarmos nos santificando, nos preparando para a volta de Jesus. Porque se nós não estivermos nos santificando, buscando a santidade, em oração, na alimentação da palavra, no jejum, quando Jesus voltar, nós não subiremos para encontrar Ele nos ares. Pelo contrário, ficaremos na terra, né, e vamos perder o direito à vida eterna. Por isso que o crente ele tem que estar sempre, olha, em oração, se santificando, buscando a Deus, buscando as coisas do céu e deixar de se prender às coisas da terra. Porque se ele ficar preocupado só com as coisas da terra, ele vai ficar aqui. E por isso que a diferença entre a alma e o espírito é esse. Um que é as coisas terrenas e o outro que é as coisas do céu. Por isso que o espírito é a parte que se relaciona com Deus. E a alma, a parte que reflete nossas emoções e pensamentos. E essa alma ela tem que ser o quê? Ela tem que ser constantemente alimentada, renovada pela oração e pela palavra de Deus, né? Por isso que há uma diferença entre a alma e o espírito. Emoções e pensamentos. Outro, relacionamento com Deus. O espírito, que é relacionamento com Deus. A alma está preocupada mais com as nossas emoções e nossos pensamentos. Mas essas emoções e esses pensamentos, eles têm que estar alinhados com a vontade de Deus. Porque se não for assim, nós não podemos herdar a vida eterna. Então que nós possamos entender o papel de cada um, né? Eles são juntos, mas têm funções distintas. Então você tem que entender o papel da alma e o papel do espírito. Um busca Deus, outro coisas muitas vezes terrenas. Então que nós possamos sempre estar buscando as coisas do céu, alimentando a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito com oração e com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Se gostou desse breve estudo, não esqueça de deixar sua curtida e seu comentário para fortalecer o nosso canal. Amém?